Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje falaremos sobre reparação. O quanto o ato de reparar uma falta, uma dívida com a outra pessoa, melhora o nosso relacionamento, restaura a paz no ambiente em que vivemos, quer seja dentro da família, no trabalho, até mesmo com as pessoas mais distantes, mas que de alguma forma se sentem prejudicadas com alguma coisa que falamos e que fizemos ou deixamos de fazer. Essa semana eu participei de uma missa e durante a homilia o padre falou sobre uma experiência pessoal que ele tinha passado exatamente em relação a isso. Ele disse que na época que estava fazendo o seminário, ele tinha momentos de partilha com os outros irmãos, os outros seminaristas. Fazia parte mesmo da regra ali da convivência na comunidade do seminário. Esses momentos fraternos em que um falava para o outro aquilo que estava sentindo do outro, não é? Se estava chateado, o que aconteceu. Então, para evitar que conflitos acontecessem, né, situações mal resolvidas se tornassem barreiras, lá onde ele estava havia essa regra, essa postura, onde as pessoas uma vez por semana faziam aí essa colocação dos seus sentimentos em relação ao outro. Pois bem, um dia um colega de seminário fez alguma coisa que ele não gostou. E ele percebeu que esse colega tinha feito com toda a consciência, sabendo que ia prejudicar o outro, e ele ficou muito chateado. E ele aproveitou esse momento fraterno para falar a esse colega dos sentimentos que ele estava movendo, né, lá no seu interior. Então, disse muito chateado que ele tinha sido desonesto, que aquilo não deveria ser feito, que ele estava se sentindo muito mal. Então, expôs todos os seus sentimentos em relação a uma ação que o outro tinha feito. Mas ele falou de forma agressiva, né? Ele não filtrou as palavras. Ele vomitou tudo aquilo que ele já estava guardando. E o colega ficou calado, não disse uma palavra. Escutou e depois cada um foi para seu lado. Depois ele ficou pensando que ele tinha falado a verdade, mas de uma forma errada, que ele devia ter falado com mais delicadeza, que ele tinha faltado com a caridade. Então ele já estava se sentindo mal em relação à forma que ele tinha feito aquilo. À noite, então, ele ficou fazendo suas orações e veio muito forte isso. Puxa, eu falei, ofendi, ele deve estar chateado. Então ele já estava com pena do rapaz. Aí o que aconteceu? No outro dia, na hora do almoço, que existe aí uma pausa para a pessoa descansar, ele foi para o quarto como de costume e lá no quarto dele ele encontrou um prato cheio de manga fatiada, sem a casca e fatiada. E era uma coisa que ele gostava. E esse amigo dele sabia que ele amava manga e gostava de comer a manga assim descascada e cortadinha. Pois é, esse amigo ele teve o cuidado de fazer uma reparação dessa maneira, pegando uma fruta que ele gostava, descascando, cortando, deixando lá depois do almoço no quarto dele, porque ele sabia que ele iria fazer o seu descanso e poderia comer a sua sobremesa. E ainda ao lado do prato da manga, um bilhetinho. E o bilhete disse:
muito obrigada pelas suas palavras. Era tudo que eu precisava escutar. Me perdoe. Nossa, quando ele viu esse prato de manga, leu esse bilhete, ele ficou profundamente constrangido. Ele ficou arrependido pela maneira como ele falou, ofensiva, né? Descarregando toda a sua raiva. Ao mesmo tempo, ele viu a humildade do outro e até mesmo ali uma consciência que o outro teve de que ele tinha errado e que precisava escutar aquilo, né? E eu fiquei pensando, olha que coisa linda. Depois eles se tornaram padres, amigos. Já tinha se passado muito tempo, não é? Quando ele contou esta semana essa história na homilia. E essa história nos lembra o quanto na nossa rotina, dentro da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, com as pessoas com as quais nós convivemos, nós contraímos essas dívidas emocionais. Alguém faz alguma coisa, fala alguma coisa, a gente fica chateado, ou nós falamos ou fazemos para com a outra pessoa e não temos o cuidado de fazer essas reparações. Esse moço, ele fez a reparação com um prato de manga, descascada e cortadinha, e ainda um bilhetinho. Nós também podemos fazer assim, desde as coisas mais simples, onde dá para termos esse tipo de ação. É um chocolate, é um bilhetinho, é uma flor, até mesmo o estar junto da pessoa e pedir perdão e relembrar a pessoa aquilo que nós estamos pensando que realmente temos uma dívida para com ela. A reparação é a ação de restaurar, de consertar, de dar um reparo. Às vezes as nossas palavras, gestos, nós ferimos o coração das pessoas e precisamos restaurar os sentimentos daquela pessoa, restaurar a nossa imagem diante daquela pessoa. Essa reparação é a satisfação dada a alguém por uma falta que nós reconhecemos que fizemos, não é? Então nós temos uma dívida e quando temos uma dívida, é preciso pagar essa dívida. Pois do contrário, se for a dívida em dinheiro, em moeda, se ela não é paga, o nome do devedor pode ir para o cartório de protesto, a Serasa, não é assim? É preciso observar também isso nos nossos relacionamentos. Não só na dívida de dinheiro existe esse protesto em cartório e esse nome sujo na Serasa, entre aspas, né? Quantas vezes, através das nossas indelicadezas, agressões, incompreensões, até mesmo verdades que a gente vai falar para o outro, mas fala de maneira ríspida, quantas vezes nós adquirimos dívidas diante do próprio Deus, não é? E estamos na dívida ativa, quando a pessoa ela não paga um IPTU de um terreno, de um apartamento, de uma casa, de alguma maneira, depois de algum tempo, ela vai procurar pagar e a prefeitura diz, está na dívida ativa. Nós estamos numa dívida ativa, numa dívida ativa emocional. Não é interessante isso? De um modo geral, há uma dívida ativa na humanidade desde que viemos aqui para esse mundo. Nós cometemos e contraímos dívida com a pessoa, com a nossa maneira de falar, de fazer, com a natureza, com os animais, as florestas, os desmatamentos, as queimadas, a poluição das águas. Tudo isso são dívidas que mais cedo ou mais tarde serão cobradas. E olha, quem percebe
toma uma atitude para evitar os prejuízos, não é assim? Então hoje o nosso Momento Oficina de Emoções fica por aqui. Vamos fazer reparações das nossas dívidas emocionais.